Olha, são muitos os atores brasileiros que, como ela, reconhecem que não teriam feito carreira não fosse José Celso Martins Corrêa. Mas ela talvez seja a única que pode incluir um vice-versa. Zé Celso e seu Oficina talvez não tivessem resistido sem sua ajuda na bilheteria, e não só como atriz. Olha, reza a lenda que ela veio ao mundo pelas mãos de Dionísio, o deus do teatro e do vinho. Foi uma taça na hora certa que resolveu o complicado trabalho de parto de sua mãe. Gaúcha, a cariocada, não foi só símbolo sexual nos anos 60, foi muito mais. Foi símbolo de liberdade. Fez o primeiro nu frontal do teatro brasileiro sem nem saber ou ligar para esse ineditismo. Desde os anos 70, atuou em mais de 30 peças, 20 filmes, esteve na primeira montagem histórica de O Rei da Vela, representou o Brasil em Cannes com Arnaldo Jabor no filme Pindorama, fez televisão, produziu, dirigiu documentários, é escritora também e prestes a completar 80 anos, essa mulher não para de criar, inventar, produzir e sempre, sempre tão linda, tão linda. Bem-vinda, Ítala Nandi. Ai, meu Deus, assim você me deixa sem graça. Oh, minha querida. Ítala, o que há de lenda e de fato na história de que Dionísio abençoou o seu nascimento a ponto de sua mãe ter resolvido o trabalho de parto com uma boa taça de vinho na hora certa? Mas foi isso mesmo que aconteceu. Porque a minha mãe foi para o hospital, eu sou primeira filha, somos 3 irmãs, e eu não nascia. Meu pai, enólogo, vitivinicultor, aí já eram 4 da manhã e eu não nascia, e o médico falou assim, vamos ter que fazer uma cesárea aqui. Aí meu pai falou assim, não, espera um pouquinho que eu já venho. Correu, foi para o carro, pegou uma garrafa de vinho, trouxe para o quarto, pegou um copo de vinho, encheu o copo e disse para minha mãe, toma. A minha mãe tomou, ficou forte, lá vim eu. Plum, nasci. Que coisa linda! Mas você sabe que eu só fiquei sabendo desse fato há pouco tempo. Minha mãe me contou antes de falecer. Eu achei uma coisa maravilhosa ela ter me contado isso. Eu entendi, porque você sabe, Biel, na minha família não tem uma tradição de artistas. E eu nasci na 7ª légua. Eu não nasci nem em Caxias do Sul. Era uma colônia onde meu pai plantava as videiras. Eu só fui para a cidade com 7 anos. Quando era a hora de entrar para o colégio. Então, é interessante isso tudo ter acontecido comigo, uma carreira que eu devo até dizer muito rápida, imagina, com 23 anos, de repente, eu estou ganhando o prêmio de melhor atriz, sabe? Uma coisa muito rápida. E a impressão que a gente tem, acompanhando a sua biografia, é que você tinha isso muito claro desde menina, que o seu negócio era teatro, era ser atriz. Você não teve muitas dúvidas, teve? Eu não tinha certeza. Eu queria muito ser também escritora, que sou até hoje, mas essa coisa da imaginação, você nascer no mato, como eu nasci, eu vi sempre as coisas da natureza, eu creio que isso ajudou muito a florescer em mim a coisa da arte. Sim, comecei teatro com 13 anos, amador, tudo bem, mas com 18 eu estava fazendo a minha primeira apresentação profissional numa peça do Teatro do Sete, em Porto Alegre, da Fernanda Montenegro e do Fernando Torres. Aí aconteceu o encontro com a Fernanda muito forte. Então, isso marcou muito. E foi o meu primeiro salário profissional. Foi na companhia Teatro do Sete. No Beijo do Asfalto, de Nelson Rodrigues, que eles levaram para lá. Ai, que maravilha.
você parece que Dionísio, ou não sei que Deus, botou você e as pessoas no lugar certo, na hora certa, né? Você estava no Oficina naquele momento. Aliás, explica o que eu falei na abertura, que antes de você ajudar o Zé Celso em Oficina, antes de ser atriz, você ajudou ele ali no borderô, que ele se atrapalhava todo. Qual é essa história? Quando eu cheguei na Oficina, eu cheguei casada com o Fernando Peixoto, ele fazia assistência de direção para o Zé Celso, estavam ensaiando Pequenos Burgueses, e tinha uma peça em cartaz, o 4 no Quarto, e eu ia esperar o Fernando na saída. Aí ficava na bilheteria esperando o Fernando, aí via o Zé Celso entrar, aí fazia lá o borderô, aí eu olhei assim e falei, desculpe eu me meter, mas é o seguinte, isso aqui não é bem aí que você tem que colocar, é aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, sim, entende disso? Eu falei, sim, eu sou contadora. Ah, é? Toma, faz. A partir desse dia eu entrei para a oficina como contadora, saí do escritório que eu estava. Aí teve uma substituição, eu substituí, porque também tinha o seguinte, o Boal também tinha me visto fazer teatro em Porto Alegre. E aí faltou uma atriz no 4 no Quarto, aí o Zé Celso entrou no escritório, espavorido, ligou para o Boal. A gente era muito amigo, Arena, Boal. Aí o Zé falou assim, cara, ela ficou doente, o teatro está lotado, o que eu faço? Aí o Boal falou, olha, aí ela está aí do lado, ela é uma ótima atriz. O Zé me pegou, levou para o palco, fez teste, entrei na peça, a outra atriz nunca mais entrou, estava no elenco do Pequenos Burgueses. E foi assim que a coisa começou, desse jeito que eu chamo um pouco de milagres. O roteirista do destino caprichou. Também outra coisa que é associada à sua história tão determinante dos caminhos da cultura brasileira foi que você teria protagonizado primeiro no frontal, no Teatro Brasileiro, no palco da Oficina, na peça Na Selva das Cidades, de Bertolt Brecht. Agora, a decisão de ficar toda pelada, de tirar a calcinha, foi sua ou foi do Zé? Foi minha. Foi minha. Nos ensaios, a Lina Bobardi, maravilhosa, cenógrafa, figurinista, fez um lindo de um kimono roxo para mim, para eu fazer essa cena. E eu fazia sempre, mas eu nunca usava sutiã na minha vida, nunca usei. Aí eu de calcinha fazia. Bom, aí teve um ensaio geral, que veio a censura, Dr. Coelho, famoso, todo mundo tremia de medo. Aí fizemos o ensaio geral, a peça demorava 6 horas, só para você saber. As peças da Oficina nunca foram curtinhas. Esse dia, o Dr. Coelho, com os seus 4 assistentes que foram ver a peça, assistiram 6 horas de espetáculo. Bom, aí quando começamos a fazer montar a peça para eles, o Zé passa por mim assim, eu falo, Zé, o que eu faço? Eu tiro a calcinha? Não tiro a calcinha? Aí o Zé olhou e falou, faz o que se sentir na hora. Bom, eu fui lá, me arrumei, estava esperando com o penhoar, aquele lindo, atrás do cenário, para entrar na minha deixa. Aí, de repente, eu tirei a calcinha, eu deixei ali. Fiz a cena. Bom, terminou a montagem, terminou a peça. Aí eles se despediram todos de nós, não sei o que, até logo, muito obrigado. Aí a gente ficou assim, mas como? Disse, não, tá censura, tá liberado, tá tudo bem. Aí eu falei pra Eti, assim, Eti, pergunta, Eti Fraser, pergunta sobre a nudez. Aí ela, Dr. Coelho, por favor, nos diga, e como é que é a nudez da Ítala? Aí ele falou assim, muito, muito angelical, muito pura. Ficou. Que beleza! Gente, olha, aí eu vou te contar uma história que ninguém sabe, que é engraçada. A única pessoa da classe, além de nós, do Zé Celso, o diretor,
dos censores e o elenco no palco, só tinha uma única pessoa que assistiu essa sessão, Arnaldo Jabor. Ele assistiu e quando terminou, os censores foram embora, o Arnaldo falou assim para o Zé Celso: Zé, eles dormiram a peça inteira, eles nem viram se ela estava nua, se ela não estava. 6 horas, cara, eles não aguentaram, eles nem viram nada. Conclusão, o Hair e o Ao Calcutá, que eram 2 peças que estavam proibidas porque tinha nudez, foram liberadas por causa disso. Poxa, eu me senti na maior alegria com isso. Agora, Bial, é verdade. Eu, na minha jovem ignorância, eu não tinha a menor ideia que eu estaria fazendo o primeiro nu frontal do teatro brasileiro. Então, o censor estava certo quando falou em inocência. Havia uma inocência ali. Olha só, eu vou mostrar para o público que a cena foi parar no filme do Zé do Caixão. Primeiro chamou-se O Ritual dos Sádicos, mas quando foi lançado, mais de 10 anos depois, foi renomeado como O Despertar da Besta. Vamos assistir essa cena no filme do Zé Mujica Marins. Por que o senhor me toca? O senhor é um homem. Se quiser, eu durmo com o senhor. Por que eu não posso dizer isso? Eu nem sempre pego tudo que está ao meu alcance. O senhor quer me subjugar. Quero implore até cair de joelho. É fácil. Me deixo cair o meu corpo, inclino minha cabeça e relaxo meus ombros. Olha, eu não tenho mais a roupa que o senhor me deu. Eu acho que ter vergonha é ter coragem. Eu não sou corajosa. Eu estou apaixonada pelo senhor. Esse diálogo é do Brecht, não é do Zé Mujica, né? É do Zé Mujica. Muito bom. É dele, não é do Brecht, não. Ele dublou isso do jeito dele. Mas vem cá, você falou no Renato, o Renato Borg reza a história que você, que era ícone do desbonde, liberada, sexy, que ele dizia pra você: você é o único símbolo sexual que não transa. Mas como assim? Você não transava, Ítalo? É verdade. Eu sempre... eu acho que eu sempre tive essa coisa assim de símbolo sexual que caiu em cima de mim. É um pouco esquisito, porque eu não posso dizer assim que eu fosse uma pessoa... Eu sempre me considerei, sempre fui muito mais espiritualizada do que sexualizada. Eu tenho essa aparência que eu sei, sensual, essa coisa, mas intimamente eu sou muito mais uma área espiritualizada. Tanto que os meus grandes amores na vida foram pessoas, homens que eu nunca transei. O caso do Zé Celso, o caso do próprio Renato, do Glauber, do Joaquim Pedro de Andrade, enfim. Inclusive, é curioso isso, como o grande escândalo em Ipanema na década de 60 não era o tamanho do seu biquíni ou da Leila Diniz, Não. mas era o fato de vocês duas irem com a barriga de grávida de fora na praia. Na época, aquilo, oh, meu Deus! Isso que era a maluquice. O que tinha de problema de tirar aquela tampinha que ficava em cima da barriga? E a gente dizer, bom, aquela revista Realidade que foi apreendida porque eu falei que as mulheres tinham o direito de transar tanto quanto os homens, e os homens que transavam muito eram chamados de, pô, que macho, que maravilha, e a mulher, se ela transava muito, ela era uma puta, sabe? Por causa dessa entrevista que você deu e que você falou isso para a Realidade, você foi vítima da lei da mordaça, ficou proibida de falar durante 1 ano, não foi isso? Durante 1 ano, por causa dessa entrevista. E como Eliano, se você lê a entrevista nos dias de hoje, você morre de rir, porque não tinha nada de muito especial, a não ser essa audácia, eu diria. Eu me lembro que quando eu voltei da França, que eu fui fazer a bolsa de estudos,
e eu introduzi aqui no Brasil a minissaia, o Justino Martins da Manchete fez uma super matéria comigo de minissaia, indo para diversos lugares para ver a reação das pessoas. Sabe, aconteceram coisas assim muito engraçadas num período de evolução. E foi ótimo, porque houve uma libertação da mulher nesse período, inclusive porque surgiu nesse mesmo momento a pílula. Só que eu percebo hoje que toda essa liberação sexual, eu hoje percebo que há uma grande, grande perda do amor. Foi substituído pelo preconceito e pela violência. Isso que eu percebo hoje, que é um retrocesso muito grande num país maravilhoso como esse. E você está perdendo matas, você está perdendo água. Oswald de Andrade dizia em 1933, não temos mais uma nuvem desonerada. Imagina. Deixa eu mostrar você interpretando esse homem que você tanto ama, né? Amou e ama, quando você foi Oswald de Andrade, o Homem do Pau-Brasil, dirigida por Joaquim Pedro. Ter ou não ter tupi, eis a questão! Abaixo as ditaduras espirituais, o que vale agora são as dentaduras. Liberdade para as rãs. Tende piedade. Os índios não praticavam a piedade, mas o desprezo. Randstad salvou-se porque chorou. O vosso bispo Sardinha, machão, foi comido. Não no sentido correto, é claro. Brasileiros! Só a antropofagia nos une. Somos todos antropófagos. Que delícia. Cena maravilhosa. Maravilhosa. Nunca Oswaldo foi tão lindo. E Dina, o beijinho na Dina Sfati. É verdade que as pessoas confundiam você com a Dina? Sim, bastante. A gente fez muitas coisas juntas, mas também, principalmente, depois que ela me substituiu no Rei da Vela. Na noite que ela me substituiu, que eu fui assistir ela fazendo pela primeira vez, eu tomei um susto, porque parecia que era eu. Ela usava a mesma máscara que eu tinha feito, ela copiou igual. E eu fiquei boba de ver. Aí, muitas vezes, aparece ela, eu sei que é ela, aparece meu nome, e muitas vezes eu sei que sou eu e aparece o nome dela. Não sei, a gente foi muito amiga, muito queridas. Eu vou mostrar agora uma cena de um documentário em que você lembra do encontro que você teve. Depois você me diz se eram bons amigos, se eram amigos coloridos ou se foi um namorado. Antônio Pitanga. Só o Teatro Oficina podia colocar para mim, né, que eu tinha que seguir o teatro e não o cinema, porque o Teatro Oficina ele era para mim uma coisa, né, muito momento, forte, símbolo, né, libertário. E me apaixono por essa deusa do Nilo. Cleópatra, deusa do Nilo. Além da história cênica, acontecia a nossa história. Não, você era voraz demais. Você é que deu em cima de mim que nem um louco na hora que eu disse a primeira palavra perto de você. Tu sabe disso. Afinal, foi namoro ou foi amizade colorida? Foi uma amizade colorida maravilhosa. Agora, só para encerrar esse capítulo Namorados, diz que você namorou o Chico Buarque antes mesmo de ele se casar com Marieta. E que, por causa de seus amassos na Praça Roosevelt de São Paulo, bateu até polícia. É verdade isso, Ítala?
É verdade, mas é inacreditável porque o Chico estava fazendo a música da peça Os Inimigos, do Gorky, do Oficina Zé Celso convidou ele. Nós começamos a namorar e um dia a gente passava pela Praça Roosevelt ali e ainda não tinha aquele supermercado, era livre, era estacionamento. Era uma tarde, a gente ia para o teatro para fazer a peça. Não é que ficamos... O Chico me pegou e me rodou. Daqui a pouco aparece a polícia. A gente ficou com uma cara de idiota. Mas o que houve? Não sei o quê. Ainda por sorte, um dos policiais que estavam lá reconheceram o Chico e disseram: você não é o autor do Pedro Pedreira? E o Chico falou: é. Isso que foi a sorte, tá bom? Mas não estava fazendo nada de escandaloso, a não ser ele me pegou assim e me rodou. Fazendo uma cena de cinema, né? Linda. Ítala, deixa eu mostrar agora um trabalho inesquecível seu na televisão. Era uma novela de rádio dos anos 50, de Janete Clerc, que foi adaptada para a TV. E você fazia a louca do sobrado, Joana, o direito de amar. Você não pode fazer isso com ela! Não pode! Traição! Você está lúcida? Você lembra de tudo? Nossa. Tereza apanhou de verdade nessa cena. Não, mas tu não sabe dessa história, eu vou te contar, que é hilária. Eu liguei pro Walter Negrão, porque eu apanhei muito do Vereza. E o Vereza e eu, como a gente sempre trabalhou juntos, a gente combinou fazer de verdade. Vamos fazer de verdade. Tá bom. Bom, apanhei muito do Vereza ali nessa novela. Eu cheguei em casa com o nariz roxo, meu filho falava assim: eu vou matar o Vereza. Bom, aí um dia eu falei com o Walter Negrão, disse: poxa, Walter, ela já tá ficando boa, o personagem está entendendo. Bem que você podia fazer uma cena em que eu dou uma porrada no Vereza, porque ele merece. O que eu já apanhei, e ele escreveu essa cena que tu mostrou. Olha, pro Vereza aceitar fazer essa cena, não foi fácil não, viu? Eu falava: pô, Vereza, tu me bateu o tempo inteiro e eu aceitava. Agora tu não aceita um tapão? Toma, pum! Olha, foi muito engraçado isso. Olha, você tem isso de... Fica evidente o seu prazer ao atuar. E uma novela que você fez com um elenco extraordinário: Jorge Dória, Estênio Garcia, Marieta Severo, Teresa Raquel, Júlia Gam e Antônio Abujanra, Que Rei Sou Eu. Ah, que maravilha. É engraçado como certas piadas ficam datadas, né? Essa piada do Abujanra era em relação ao presidente João Figueiredo, que há pouco tinha dito que detestava o cheiro do povo. É isso mesmo, porque o Cassiano agrupou tudo isso nessa novela. Essa novela do Cassiano é uma obra-prima. E com esse elenco extraordinário. Vamos falar sobre os projetos para o ano que vem, quando você completa 8 anos, mas antes eu quero contar uma coisa. Nandi... Obrigada. Eu falei 8 anos? Falou, muito obrigada. Então, deixa 8 anos, tá? O vezes 10 fica por conta do tempo. Nandi é um nome muito incomum no Brasil e na Itália, mas sabe onde é que Nandi é tipo Silva? Na Índia. E a Ítala foi lá investigar essa ascendência, mas disso a gente fala daqui a pouquinho, depois do intervalo. Em instantes a gente volta.